Glória a Deus. Estamos com mais uma live para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos aguardar alguns minutinhos para a gente continuar essa série, tá bom? Glória a Deus. Vamos aguardar aqui uns 3 minutos, tá bom? Se você chegou aqui neste vídeo, curte, comente e compartilhe, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você. Lembrando que é uma série que eu comecei em Gênesis e vou até o Novo Testamento falando sobre o Espírito Santo. Esse projeto nasceu no meu coração para ajudar a você a ter um relacionamento com o mesmo Espírito de Jesus Cristo. A como se relacionar com o Espírito Santo. A ter uma vida diária com Ele. Tá bom? Vamos só aguardar mais um minutinho para que as pessoas venham e assistam essa live para a glória de Deus, tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você nesta manhã. Estou feliz que já tem uma pessoa aqui vendo na live, para a glória de Deus. Deus abençoe você que está aqui assistindo essa live. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Então vamos começar aqui esse estudo. Vamos lá. O Espírito que estava em Jesus agora está em você. E o tema dessa mensagem é o Espírito Santo revelado em Cristo. O texto base que eu vou falar aqui está escrito em Lucas 4:18, João 14, do 16 ao 17 e João 14, 26. Então vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então vamos aqui para a introdução. Então se você já está gostando, se inscreva no canal, dá uma curtida, para que essa live alcance mais e mais pessoas. Então vamos lá. Então na mensagem anterior, ficamos diante de 3 promessas extraordinárias. Falamos sobre Joel, que prometeu o derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, sem distinção de gênero, idade ou classe. Lembra? Filhos e filhas, jovens e velhos, escravos e escravas, ou servo e servas, tá? Então, sem nenhuma distinção
sem nenhuma acepção de pessoas, que o Espírito Santo seria derramado sobre a humanidade, como fosse uma chuva transbordante. Ezequiel prometeu um coração novo e o Espírito habitando por dentro, transformando de dentro para fora. E Isaías prometeu um ungido, Jesus, alguém sobre quem o Espírito viria de forma permanente. Por quê? Porque antes o Espírito Santo era temporário, ele vinha sobre os homens e ficavam temporariamente, não permanente. Mas agora Isaías aponta para o ungido, tá? O Messias, o ungido, Jesus Cristo, com uma missão específica para os quebrantados, tá? Essas três promessas ficaram suspensas por séculos. O povo de Israel vivia com elas, as conheciam, as repetia, esperava por elas, mas não as via cumpridas. Então, num dia comum, numa cidade pequena chamada Nazaré, um homem entrou na sinagoga, abriu o pergaminho de Isaías e leu a promessa do ungido, e disse que ela estava sendo cumprida ali, naquele momento, diante daquelas pessoas. E esse homem era Jesus Cristo. E com ele, o Espírito Santo deixa de ser apenas uma promessa futura, como os profetas anunciavam, e começa a ter o rosto, ter a voz, um jeito de agir que pode ser visto, acompanhado e aprendido. Então, a ideia central dessa mensagem aqui é esta: Jesus não veio apenas nos salvar, ele veio nos mostrar como é uma vida completamente vivida no Espírito Santo. E depois prometeu que esse mesmo Espírito viria morar em nós. Então, se você já está gostando, se inscreva no canal, dá uma curtida, compartilha, comenta para alcançar mais vidas. Amém? E eu trouxe aqui nessa pregação 3 pontos. Primeiro ponto: o Espírito que desceu sobre Jesus. Então vamos ler aqui Lucas 3. Descreve o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então João Batista estava batizando multidões. Que batismo que João Batista fazia? Um batismo de arrependimento, um sinal público de que as pessoas reconheciam sua necessidade de Deus e estava se preparando para o que estava por vir. Jesus vai até João para ser batizado. João hesita. Ele sabia quem Jesus era e sentia que a situação deveria ser invertida. Lembra? João falou assim: não, eu careço ser batizado por você. Mas Jesus, ele insiste. Não porque precisava de arrependimento. Ele não tinha nada do que se arrepender, mas porque estava cumprindo o que o Pai determinou e nos mostrando que a humanidade necessita de salvação. E é nesse momento, quando Jesus sai das águas, que acontece algo que nenhum dos presentes, do que aquelas pessoas que estavam olhando ali, esperava. E o que aconteceu quando Jesus saiu das águas? E desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui percebemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus de uma forma visível, em uma forma corpórea, como uma pomba. Lucas faz a questão de registrar isso. Não foi uma experiência interior invisível, foi algo que as pessoas ao redor puderam
perceber. Então, o Espírito Santo repousou sobre Jesus como fosse uma pomba que estava repousando. E por que isso importa? Porque Jesus, que era o Filho do eterno Deus, que havia participado da criação do mundo, começou seu ministério público dependendo da unção do Espírito Santo. Não porque fosse fraco ou suficiente, mas porque estava mostrando como a vida humana foi criada para funcionar. Então, o que Jesus está mostrando? Que nós somos total dependente do Espírito Santo e da sua comunhão. Em total dependência e comunhão com o Espírito Santo. Em seguida, o texto diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Só um minutinho aqui, pessoal. Continuar aqui. E em seguida, o texto diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito. Para o deserto, onde foi tentado por 40 dias, como está escrito em Lucas 4:1. Cada passo do ministério de Jesus, da tentação no deserto até a cruz, foi dado no Espírito. Ele não fazia nada de forma autônoma, desconectada do Pai e do Espírito. Então você percebe que Jesus, em seu ministério, dependia da unção do Espírito Santo. Não porque Jesus era fraco ou insuficiente, não. Mas era para mostrar para nós que nós precisávamos ou que nós precisa de estar totalmente dependente da comunhão com o Espírito Santo. E aí percebemos que o texto a seguir, Jesus ele foi cheio, ele foi guiado pelo Espírito Santo e para onde? Para o deserto. Então você percebe que Jesus não fazia nada de forma autônoma, desconectada do Pai e do Espírito. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia conectado ao Pai e conectado ao Espírito Santo. E João 5,19 registra que Jesus, dizendo: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Então Jesus está dizendo: olha, eu não posso fazer nada se eu não receber a direção do meu Pai, a direção do Espírito Santo. Essa é uma declaração surpreendente vinda de quem é o Filho de Deus. E ela revela algo fundamental. Jesus nos mostrou na prática o que é viver em total dependência do Espírito Santo. E eu trouxe para você aqui uma aplicação. Existe um hábito muito comum entre os cristãos, entre eu, entre você, entre os seus amigos da igreja, entre outras pessoas. O que é esse hábito comum? Buscar o Espírito Santo apenas para os momentos grandes. E que momentos são esses? Os momentos de crise na sua vida, de decisão importante, de uma necessidade urgente. E no resto do tempo, a vida funciona no piloto automático. Ou seja, nós só buscamos o Espírito Santo quando acontece os momentos de crise, de decisão importante, de uma necessidade urgente, de ir ao culto na igreja ou quando estiver chegando o horário para ir, a gente veste
entre aspas, uma roupa. E quando não há esses momentos, nós vamos vivendo a vida no piloto automático. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi guiado pelo Espírito até para ir ao deserto enfrentar o diabo. Ele não separou a vida em momentos espirituais e momentos comuns. Jesus não fez isso. Tudo era vivido no Espírito. Lembra que Jesus disse lá no versículo de João 5,19? O Filho não pode fazer nada por si mesmo. E a pergunta desse devocional, dessa live aqui, é direta para você e para mim. Em quantas áreas da sua vida você ainda está operando de forma independente do Espírito? Tomando decisões, reagindo a situações, conduzindo relacionamentos, sem querer parar para reconhecer a presença dele, do Espírito Santo? Essa é uma pergunta para você. Amém? Ponto número 2 desta mensagem: o Espírito que Jesus prometeu enviar. Se encontra lá no segundo versículo que nós lemos no início. João 14 acontece numa noite muito específica e muito pesada. É a última noite antes da crucificação de Jesus. E ele está reunido com os 12 discípulos numa sala em Jerusalém. Era a última ceia com os discípulos. E ele começa a falar sobre algo que vai deixar os discípulos completamente perdidos. Que ele vai embora. Para esses homens, isso era devastador. Para os discípulos, era algo muito triste. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Suas profissões, suas famílias, sua segurança. Eles haviam visto os milagres, ouvido os ensinamentos, vivido 3 anos ao lado dele. E agora ele dizia que iria embora. E o texto registra que os discípulos estavam com o coração perturbado, angustiado, triste. E não era um exagero emocional, não, eles estavam tristes. E é para esses homens angustiados, cheios de perguntas naquele momento, com medo do que está por vir, que Jesus faz uma das promessas mais importantes de toda a Bíblia. E qual promessa que Jesus faz para os discípulos que estavam com o coração assim? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então aqui a gente percebe que quando Jesus ele dá essa promessa, a palavra ali escrito Consolador, no grego é Parakletos. E ela carrega muito mais do que uma palavra consolador, de consolar mesmo, como sugere o nosso português. Parakletos significa, literalmente, alguém chamado para ficar ao seu lado. Era um termo usado no mundo jurídico grego para descrever um advogado de defesa, alguém que ficava ao seu lado quando você estava sendo acusado, que falava por você, que te defendia. Mas Jesus usa esse termo ali de uma forma ainda mais rica. O Espírito Santo seria o Paracletos, aquele que fica ao lado, que defende, que consola, que guia, que te ensina, que intercede, e aquele que fica ao seu lado. E reparem num detalhe que é fácil de passar. Jesus diz, outro Consolador. A palavra grega para o outro aqui é allos, que significa outro da mesma
espécie. Não outro diferente, mas outro igual. E aqui está um ponto chave, tá? O Espírito Santo que viria seria da mesma natureza de Jesus. A mesma presença, o mesmo cuidado, a mesma proximidade. Só que agora, não caminhando ao lado dos discípulos, mas habitando dentro deles. Jesus também diz algo que os discípulos certamente precisavam ouvir: para que esteja convosco para sempre. Não por um tempo, não apenas nos momentos de crise, mas para sempre. Olha que coisa linda que Jesus está falando para os discípulos. Lembra? Os discípulos estavam com o coração triste, quebrantados, angustiados. E Jesus, ele faz essa promessa: que eu rogarei ao Pai e ele vos dará o quê? Da mesma espécie, do mesmo Espírito, alguém que vai ficar ao seu lado, que cuida, que protege para sempre. E mais, morando dentro de vocês. Olha a promessa que Jesus faz para os discípulos. E aqui vai uma aplicação. Os discípulos estavam angustiados porque Jesus ia embora. Eles sentiam que iam perder a melhor coisa que havia acontecido em suas vidas. E Jesus essencialmente disse: o que vocês vão receber é melhor do que o que vocês têm agora, porque antes eu estava ao lado de vocês, depois o Espírito estará dentro de vocês. Olha que coisa linda aqui. Pense nisso com calma. O Espírito que estava sobre Jesus no Jordão, que guiou no deserto, que o conduziu até a cruz, é o Espírito que Jesus prometeu enviar para dentro de você. Não uma versão reduzida ou uma versão inferior, né? Porque muitas das vezes a gente coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo como se fosse na terceira pessoa, mas não. Eles são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma proporção. Tá bom? Como dizendo aqui, não uma versão reduzida, não uma presença parcial. Não, Jesus está prometendo o mesmo Espírito. E a pergunta para você agora, nesta live, nesse devocional é: você tem tratado a presença do Espírito Santo em você com o mesmo peso e seriedade com que os discípulos tratavam a presença de Jesus ao lado deles? Talvez você nunca ouviu sobre isso, mas a mesma proporção, a mesma seriedade, o mesmo, entre aspas, o peso, o mesmo amor, a mesma compaixão com o Senhor Jesus é o mesmo com o Espírito Santo. Ponto número 3. O Espírito que ensina e que guia para a verdade. Ainda na mesma conversa de João 14, Jesus continua falando sobre o Espírito. Jesus continua falando sobre o mesmo Espírito e acrescenta uma dimensão que os discípulos vão precisar entender nos anos seguintes. Porque Jesus estava indo embora e eles teriam que continuar. Teriam que pregar, ensinar, tomar decisões, enfrentar perseguições, escrever cartas, fundar igrejas. Tudo sem Jesus fisicamente presente ao lado deles. Como que os discípulos
fariam isso? Como saberiam o que era certo? Como entenderiam coisas que Jesus havia dito e que ainda não faziam sentido completo para eles? Então, olha que coisa incrível. E agora? Os discípulos estavam sem o seu mestre. Quem ia ajudar os discípulos a continuar a pregação, a ensinar, a tomar decisões, a enfrentar perseguições, escrever as cartas, fundar a igreja? Jesus sabia disso. E aí Jesus, ele faz a seguinte promessa. Ou melhor dizendo, Jesus responde a essas perguntas antes mesmo que elas fossem feitas. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E em João 16,13, Jesus vai ainda mais profundo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se você já está gostando dessa live, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma curtida, comenta e compartilhe. Amém? Então vamos para a explicação. Jesus faz duas promessas específicas sobre o que o Espírito faria pelos discípulos. Primeira, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo seria o mestre interno de cada crente. Então Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. A palavra ensinar vai ser mestre, vai ser professor, ou seja, um mestre e um professor dentro de vocês. Não substituindo o estudo, não tornando a Bíblia desnecessária, mas iluminando o que está escrito, tornando vivo o que poderia ser apenas o texto, fazendo o leitor entender de dentro para fora. Olha que coisa linda. Segunda, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso é especialmente importante para os discípulos. Por quê? Porque eles seriam responsáveis por transmitir com fidelidade o que Jesus havia ensinado. O Espírito Santo seria a garantia de que essa memória seria fiel. E é o que garante a confiabilidade dos evangelhos que lemos hoje. Ou seja, quando nós olhamos para os 4 evangelhos escritos, você percebe que tem muita coisa em comum, tá? Muitos versículos parecidos, ou seja, o Espírito Santo, para cada um deles que escreveram, Lucas, Marcos, o Espírito Santo trouxe a memória para aqueles discípulos. Trouxe a memória do quê? Do que Jesus tinha ensinado, falado para eles escrever. E isso que garante a confiabilidade dos evangelhos. Foi por conta do Espírito Santo. Mas há uma aplicação que vai além dos apóstolos, o Espírito da verdade. O mesmo que guiou os discípulos é o mesmo que habita em cada crente. Ele guia para a verdade, não de uma forma mágica, sem estudo e sem esforço, mas de forma real. Como que o Espírito Santo vai nos guiando para a verdade? Ele vai iluminando você na palavra. Ele vai convencendo o seu coração, tornando clara a direção certa quando há dúvida genuína, quando há dúvida no seu coração. Então o Espírito Santo ele vai te guiando para a verdade, iluminando a você a palavra de Deus, vai convencendo o seu coração, convencendo você do pecado, da justiça, do juízo, vai te guiando, vai estando ao seu lado, morando dentro de você. Tá bom?
para que você se torne mais parecido com a verdade, mais parecido com Jesus, porque a ideia do Espírito Santo é guiar para a verdade, e a verdade é Jesus, tá bom? Aplicação. Você já teve experiência de ler um versículo da Bíblia que você conhecia há anos? Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. E aí, de repente, ele abre de um jeito que nunca havia sido aberto. Ou seja, é como se ele estivesse iluminando a sua mente. Ou de estar numa situação difícil, sem saber o que fazer, e uma clareza vir de dentro e não de fora. E eu queria te dizer, se você já teve esse tipo de experiência, isso não é coincidência. Isso é o Paracletos funcionando. O Espírito que Jesus prometeu. O que fica ao seu lado, o que ensina, o que faz lembrar e o que guia para a verdade. O problema aqui é que muita gente aprendeu a ler a Bíblia de forma puramente intelectual, como quem estuda um livro de história, sem pedir que o Espírito ilumine o texto, sem parar para ouvir o que ele está querendo ensinar naquele momento específico. Lembra? Jesus nos ensinou que o Espírito Santo habitaria dentro de nós, que ele nos ensinará todas as coisas. Jesus está dizendo que a palavra ensinar ali é que nós ganhamos o mesmo Espírito de Jesus, ganhamos um mestre que mora dentro de nós, que vai iluminar a palavra. Então aqui nos mostra que quando nós lemos a Bíblia de uma forma intelectual, nós estamos não dando a oportunidade que esse mestre morando dentro de nós nos ensina, nos ilumina a palavra. Por isso que a Bíblia, ela é diferente de muitos outros livros. Por quê? Porque nós temos o autor morando dentro de nós. Continuando aqui. Sem pedir que o Espírito ilumine o texto, sem parar para ouvir o que ele está querendo ensinar naquele momento específico. E a pergunta, novamente, desse devocional é: quando foi a última vez que você abriu a Bíblia e pediu especificamente ao Espírito Santo que te ensinasse? Qual foi a última vez? Em vez de apenas ler para cumprir uma disciplina, uma rotina. O que deixa o texto vivo é a meditação e pedir para que o Espírito Santo ilumine aquele texto para você, ao seu coração. E aí você vai entender que o Paracletos, o Espírito Santo que mora dentro de você, esse mestre, esse professor dentro de você, ele vai falar com você, iluminar a você, quando você estiver na prática da meditação, tá bom? Aplicação final aqui. Jesus veio e nos mostrou na prática como é uma vida completamente vivida no Espírito Santo. Então, como que Jesus mostrou isso na prática? Batizado no Espírito, guiado pelo Espírito, ungido pelo Espírito para a missão. Cada passo do seu ministério foi dado em total dependência e comunhão com o Espírito Santo. Então Jesus nos mostrou aqui que ele era totalmente dependente da comunhão com o Espírito Santo. E na última noite antes da cruz, quando os discípulos estavam com o coração partido, porque ele ia embora, Jesus prometeu: o que vem a seguir é melhor, não um substituto inferior,
mas o mesmo Espírito que agora está dentro de vocês, ou seja, que vai morar em vocês. E 3 perguntas para você levar desta mensagem que eu quero fazer. A primeira pergunta: em quantas áreas da sua vida você ainda opera de forma independente do Espírito? Tomando decisões, conduzindo relacionamentos, reagindo a situações, sem reconhecer a presença dele. Olha que interessante. A Bíblia diz que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, ele mesmo endireitará esse caminho. Então, o Espírito Santo, ele só quer ser reconhecido em tudo que você faz. É o próprio Deus morando dentro de você. Segunda, você tem tratado a presença do Espírito em você com o mesmo peso que os discípulos davam à presença de Jesus ao lado deles? Essa pergunta aqui é uma pergunta que abre muito a mente de muitas pessoas. Por quê? Porque muitos não dão a importância na mesma proporção que dão a Jesus Cristo, mas é o mesmo Espírito. E parece que o Espírito Santo ele fica como uma terceira pessoa, fica distante. Não, mas quando você olha para os discípulos, qual era a importância que os discípulos davam à presença de Jesus? E Jesus mostrou, olha, eu vou te enviar o Espírito Santo na mesma medida. Jesus estava ensinando para os discípulos, olha, da mesma forma que vocês me deram a importância em minha presença, eu quero que você dê a mesma importância ao Espírito Santo. Porque até o próprio Jesus disse, olha, vocês podem até mentir contra mim, mas mentir, blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, olha a importância, né, o grau de importância que Jesus dava ao Espírito do Pai, ao Espírito Santo. Terceira, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia pedindo ao Espírito Santo que te ensinasse? Em vez de apenas ler por obrigação ou rotina. São 3 perguntas para a gente pensar nessa semana. E chegamos aqui à conclusão desta live, desse estudo. Olha, o caminho que percorremos nesta série. Então eu falei sobre o Espírito Santo pairando sobre as águas, antes de qualquer coisa existir. O fôlego de Deus sendo soprado no homem de barro ou de argila. Falei também sobre o Espírito vestindo Gideão, como se fosse uma couraça sobre ele, enchendo Bezalel, que foi o primeiro homem, ele era artesão. Então o Espírito do Senhor ungiu ele com sabedoria, com entendimento e com ciência. E depois o Espírito Santo veio sobre Sansão, em momentos específicos, para as pessoas específicas. Até esse momento, o Espírito Santo vinha para essas pessoas específicas. Depois eu falei sobre os profetas, que a partir desse momento, a profecia e a história começou a mudar. Porque antes dos profetas Joel, Ezequiel e Isaías, o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas, que nem eu falei aqui, Gideão, Bezalel e Sansão, vinha de uma forma temporária. Mas aí Deus começou a usar esses profetas para anunciar que o Espírito Santo viria através de alguém e moraria dentro do homem, dando novo coração, tá? E aí os profetas, eles pregaram prometendo um derramamento sobre toda a carne, como foi dito por Joel, um coração novo, como foi dito por Ezequiel, e um ungido, como foi dito pelo profeta Isaías. E agora, nesta mensagem,
chegamos ao centro de tudo, Jesus. Nele, o Espírito Santo finalmente tem um rosto completo. Vemos como ele age, como ele guia, como ele ensina, como ele sustenta uma vida humana do começo ao fim. Jesus é o modelo perfeito de uma vida vivida no Espírito. E antes de ir, ele promete: esse mesmo Espírito virá sobre vocês para sempre e por dentro. Mas ainda há uma pergunta que fica no ar. A pergunta que move a próxima mensagem, a próxima live. Quando essa promessa foi cumprida? Como foi o momento em que o Espírito Santo passou de uma promessa para a realidade para os discípulos? E o nome desse momento é o Pentecostes, lá em Atos 2. E é para lá que caminhamos na próxima mensagem. Mas por hoje, o convite é simples para você que está assistindo aqui. Jesus passou 3 anos mostrando aos discípulos como é uma vida vivida no Espírito. Agora ele passa anos mostrando a mesma coisa para mim e para você. O que o Espírito tem nos mostrado? Através da palavra, melhor dizendo, o que Jesus tem mostrado para nós? Através da palavra, do Espírito que habita em você e da vida que você escolhe viver todo o dia. Mas a questão é, você está prestando atenção? Você está reconhecendo o Espírito Santo? Está dando a mesma importância que Jesus? Porque os discípulos davam a mesma importância. Jesus estava ensinando, eu quero que, da mesma importância que você dá à minha presença, eu quero que vocês também dão ao Espírito que eu vou enviar dentro de vocês. Amém? Espero que esse estudo falou ao seu coração e que o Senhor possa ter aberto a sua forma de pensar e não enxerga o Espírito Santo como se fosse uma terceira pessoa, alguém que só é lembrado em momentos específicos. Não, Jesus nos mostrou que Jesus vivia uma vida com o Espírito Santo, com o Pai e com o Espírito Santo, porque ele não conseguia fazer nada sem a direção deles. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima live ou próximo vídeo.